Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai introduzir o assunto da MPB e da Tropicália no contexto de regime militar, como essas músicas atuaram nesse momento. Bom, antes de começar, é importante a gente saber que existe uma diferença entre MPB e música popular brasileira, que essa música popular brasileira escrita em letra minúscula representa um todo, ou seja, a música popular brasileira é um conjunto de manifestações culturais do Brasil, que engloba influências indígenas, africanas, europeias. Então, a música popular brasileira, ela representa justamente esse todo. Todas as músicas de sucesso na rádio, na televisão, ou fora disso mesmo, fora desse mundo medialístico. Música popular brasileira engloba todas as músicas que são parte da cultura brasileira. Já a MPB, que também é música popular brasileira na teoria, MPB é um movimento dentro da música popular brasileira. É um entre o todo, entenderam? Então, MPB é um movimento dentro da música popular brasileira, desenvolvida depois do golpe militar de 64. E teve grandes figuras, como Chico Buarque, como Maria Bethânia, irmã de Caetano Veloso. Teve também Gilberto Gil. Então, todos esses foram grandes influenciadores da MPB que criticaram o governo da época militar. E tiveram muita repercussão, com certeza. Foi uma época muito importante para a volta da expressão no Brasil. Bom, então vamos contextualizar esse estilo de música. Bom, o MPB teve grande ascensão durante a ditadura militar, como eu disse, mas antes disso, quando o país estava no governo de Jango, de 61 até 1964, ele fez algumas medidas para amenizar as crises sociais da época. E por essas medidas, como reformas agrárias, ele foi visto como comunista, como um traidor, porque ele estava mais voltado por essas questões de amenizar os dois lados, tanto dos trabalhadores quanto da elite. Então, pelas mudanças que ele promoveu, ele foi considerado comunista. Então, houve o golpe militar acima dele e começou o regime militar no Brasil em 64. E aproveitando esse momento, vamos falar da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela assolava o mundo nessa época. Então, nós tínhamos um conflito entre duas grandes potências, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo / comunismo, representado pela União Soviética. Então, cada uma dessas duas partes não queria influência da outra. Então, é exatamente por isso que Jango ele passou por um grande problema, porque as atitudes dele lembravam atitudes de comunistas. Então, ele foi acusado como comunista, como eu disse, e foi exilado para fora do Brasil. Ele teve que sair. E é exatamente nesse contexto de ditadura que as coisas começam a piorar. Atos inconstitucionais são criados. E o que são atos inconstitucionais? É como se fossem emendas para a Constituição para atender aos interesses de alguns. Então, por exemplo, o ato inconstitucional número 5, que foi o que mais está em alta na ditadura, ele impunha a censura a manifestações populares de caráter político, que é uma de suas características, teve mais características. Mas pegando essa daqui, é importante a gente falar que tirava toda a expressão das pessoas, toda a livre expressão das pessoas. Elas já não podiam mais falar o que elas queriam sobre o governo. E com isso, a tortura foi altamente colocada aos que eram contra, aos que criticavam, e causou muita insatisfação. Então muitas pessoas não gostaram disso, porque isso não acontecia antes aqui no Brasil. E por isso que o MPB, a música popular brasileira, nesse sentido, surgiu como um movimento para criticar esse momento. Então, como eu disse, essas figuras, esses grandes artistas, surgiram para criticar essa repressão do momento. E nós temos um grande exemplo disso com a música Cálice, que foi uma composição de Gilberto Gil
e Caetano Veloso. Esses dois carinhas, eles escreveram essa música Cálice logo depois que eles voltaram para o Brasil, que eles estavam exilados em Londres. E é importante dizer que no MPB eles criavam músicas com metáforas. E essas metáforas eram necessárias para que as músicas não fossem censuradas. Mas mesmo com as metáforas, muitas delas eram censuradas. Tanto que Gilberto Gil e Caetano Veloso foram exilados para fora do Brasil. E os dois escreveram essa música Cálice como uma metáfora muito interessante. Prestem atenção. O cálice, ele vem representando o cálice o cálice da forma religiosa, como o Santo Grau, e na hora que ele fala Pai, afasta de mim esse cálice. Esse Pai representa o primeiro da Santíssima Trindade e também representa o ditador, ou seja, quer que afasta o cálice, mas não o cálice de beber, é o cálice do verbo calar-se, quer que afaste o silêncio. Então é exatamente isso, é uma crítica à repressão e à violência do regime militar imposto no Brasil. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bom, gente, eu vou falar hoje sobre o movimento tropicalista, ou também conhecido como tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento que surgiu em 1967, onde tinha como essência o desejo de juntar todas as formas de manifestação artística em um só, tendo como característica marcante também o exagero, as roupas coloridas, roupas largas, cabelos grandes. E também nesse movimento os principais instrumentos utilizados foram o violão, o violino, a guitarra elétrica, o berimbau, a cuíca, que representavam simplesmente a mistura do erudito com o popular. Diferente da MPB, o tropicalismo ele queria ter liberdade para falar sobre qualquer tema. Bom, agora vamos para o contexto histórico mundial. Bom, em 1959 ocorreu a Revolução Cubana, onde Fidel Castro e Che Guevara se tornaram heróis internacionais e atiçaram ainda mais a pressão do bloco capitalista sobre os países do terceiro mundo. Bom, em 1964, o Brasil se encontrava-se no olho do furacão, simplesmente no olho do furacão, porque estava ocorrendo a Guerra Fria. A Guerra Fria é uma disputa entre duas grandes potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos defendendo o seu bloco capitalista e do outro lado, a União Soviética defendendo o socialismo, o bloco socialista. Por aqui, estávamos no governo de João Goulart, ou também mais conhecido como Jango. E aí ele propôs uma série de reformas de base para atenuar o grave problema que o Brasil estava enfrentando naquele período, um grave problema social. E com isso, em 31 de março de 1964, foi feito o famoso golpe militar, onde, com a ajuda do Congresso e de alguns civis, eles entregaram todo o poder, eles depuseram João Goulart, o famoso Jango, e eles entregaram todo o poder nas mãos dos militares, na mão do exército. Com isso, tivemos o primeiro presidente general, que foi o Castelo Branco. Então, também teve seu substituto, que foi o Costa e Silva. O Costa e Silva, ele criou o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. E aí, ele foi de 1967 a 1969, e com isso, a repressão ficou cada vez maior. Bom, até 1969, culturalmente, o país estava fervilhando, porque os movimentos intelectuais, os movimentos artísticos
eles podiam, vamos dizer, agir livremente naquele período. Não tinha muito problema com a censura. Eles não batiam tanto de frente com a censura. Então, a partir de 1968, que esses movimentos artísticos, esses movimentos intelectuais, eles bateram realmente de frente com a censura. E com isso também é bom lembrar que a política, ela teve uma grande participação dentro desse movimento artístico. A política, ela acendia uma chama de engajamento, de participação, de alienação na população brasileira. Em 1968 também, no campo, agora falando do campo da música, estava tendo um grande embate, um grande duelo. De um lado, os artistas nacionalistas de esquerda com sua própria ideologia, e do outro lado, os vanguardistas, que eram os tropicalistas. Bom, esses tropicalistas, eles entendiam que a cultura de massas era tão importante quanto entender as massas revolucionárias. Bom, agora vamos falar sobre os influenciadores do tropicalismo. O tropicalismo, ele teve grandes influenciadores. O primeiro influenciador, vamos falar, é o Gilberto Gil. Ele também teve o Caetano Veloso e teve os Mutantes. Vamos ressaltar, vamos dar ênfase nessa banda, os Mutantes. Os Mutantes, eles criaram uma música chamada Panis et Circenses, em que dizia o seguinte: mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Esse trecho diz o seguinte, que o eu lírico da música, ele busca uma saída da comodidade, porque não quer ter sua vida guiada num roteiro, diferente dos outros que só se preocupam em nascer e morrer. No tropicalismo é muito bom a gente lembrar que ele necessitava de uma maior interpretação nas suas canções. Era mais complicado, vamos dizer assim, entender. Você tinha que interpretar mais essas canções, comparado às outras manifestações artísticas que tivemos. E também ele diz que o nascer e morrer nessa canção são coisas certas na vida, são certezas que temos na vida. E também que eles estão preocupados com o meio termo. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em